Ninguém irá falar que entrará na sua vida para te prejudicar. Por isso é tão importante entender de pessoas. Fala, mestre, seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Live do Burigato, onde eu me aprofundo nos textos que eu posto lá ou aqui no meu Instagram, dependendo de onde você estiver vendo. E se você quer participar da decisão dos textos, se você quer saber o horário das próximas lives, participar comigo ao vivo, caso você esteja assistindo gravado, aqui abaixo eu deixo o link do meu canal no Telegram para você fazer o cadastro gratuito lá dentro. Aí você vai ter acesso a todas as informações, mais áudios exclusivos e por aí vai, beleza? Então aqui abaixo, se você estiver assistindo gravado, tem o link do meu canal no Telegram. Se você tá aqui ao vivo comigo, que já vi que chegou uma galera aqui, depois, quando terminar a live, clica aqui no meu Instagram, lá no link tem todos os links pertinentes e também tem o link do canal do Telegram, beleza? E, como sempre, se você quer participar das lives do Burigato, no sentido de, puta, quero que o Thiago fale sobre esse texto, quero tirar minha dúvida com o Thiago, vai no texto que você curtir lá no meu Instagram ou aqui no meu Instagram, comenta hashtag Live do Burigato junto com a sua dúvida no texto que você quiser que eu aborde e me aprofunde. Beleza? Vamos lá então, ó. Então ninguém irá falar que entrará na sua vida para te prejudicar, né? O que eu quero dizer com isso e qual é a ideia do texto e alguns pontos que eu vou me aprofundar aqui que são muito importantes na minha concepção, tá? Primeira coisa, se você me assiste, se você me acompanha, seja por um tempo, seja por muito tempo, seja por pouco tempo, não importa, você já sabe qual que é a nossa missão aqui, certo? Que é dominar a arte de ler, compreender, lidar melhor e até se proteger das pessoas. Inclusive, me diz aí nos comentários se vocês estão me ouvindo bem, que teve umas lives que deu um pau no áudio, e eu só quero saber se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, para que eu não fale à toa um monte de coisa aqui, beleza? Comenta aí, tá? Então, você já sabe qual que é a nossa missão, dominar a arte de ler, compreender, lidar melhor e até se proteger das pessoas. E essa ordem, ela também não é aleatória, é algo que na minha concepção, boa Neuza, obrigado por avisar, tá? Então, essa ordem, ela não só eu coloco como ordem de importância, mas também como ordem de que você constrói uma compreensão do ser humano e tudo mais. Mas, basicamente nossa missão é dominar a arte de compreender o comportamento humano, certo? E, claro, usar isso a nosso favor para ter uma melhor convivência. Aí, qual é o ponto então? O que eu abordo no texto? Eu abordo no texto dois seguintes pontos que eu já vou colocar que são: primeiro, o impulso para o alívio imediato; segundo, a simplificação da coisa. Vamos lá. Nós, como seres humanos, isso já é sabido, já falei várias e várias vezes aqui nas lives, nós gostamos de exercer controle sobre as coisas. Por quê? Porque a partir do momento que eu exerço controle sobre algo, eu me sinto poderoso, tá? E não tem nenhum tom agressivo e ruim nisso, não é? Por exemplo, você que é pai, você que é mãe, você que é namorado, namorada, não importa, professor, aluno e tudo mais, nós gostamos de exercer poder sobre as coisas. E o exercer poder, muitas vezes, está naquela coisa simples do bater um papo com uma pessoa, a pessoa te ouvir, né? Então é muito simples, não é algo, nossa, maquiavélico e mal, certo? Então tá, já que a gente gosta disso, uma das formas de nós exercermos poder sobre as coisas é o conhecimento. Quando eu entendo algo, eu exerço poder sobre aquele algo. Então, mas sempre dou esse exemplo que se eu não soubesse o que é a chuva, eu ficaria desesperado. Meu Deus, o que é isso? Tá caindo água do céu, né? Mas como a gente já sabe o que é a chuva, a gente olha e até, quem sabe, aprecia a beleza daquele acontecimento. O que vem, então, que é o conhecimento, isso no exemplo muito simples, o conhecimento nos exerce poder que gera um alívio imediato de eu sei o que é isso, logo eu sei o que acontece, quais são os efeitos e as possíveis consequências, por isso eu fico tranquilo, me alivio imediatamente, tá? Agora, se eu olhar um furacão vindo ali, né? Coisa que eu não compreendo, e mesmo que eu saiba o que não sei quais serão as consequências, eu vou me assustar, vou querer fugir e tudo mais. Beleza? Então nessa questão a gente já entende um pouco do que é o alívio imediato da nossa necessidade e também da simplificação dos termos. Agora vamos para as pessoas, né? Primeira coisa fundamental, nós olhamos alguém, a gente tem muita dificuldade em classificar alguém de forma exata. Por exemplo, mesmo que eu tenha um puta conhecimento, um puta know-how e tudo mais, eu vou olhar para alguém, eu vou ter uma possibilidade de compreensão daquela pessoa. Mas dificilmente eu vou acertar assim, fielmente. É isso que ela tá pensando, é isso que ela sabe, é isso que ela fala, essas são as intenções dela. Não dá para eu fazer isso, né? Porque eu nunca vou saber
exatamente o que passa na cabeça daquela pessoa. Até porque talvez nem ela saiba, então quem dirá eu, né? Mas nós bolamos uma forma muito simples de driblar isso daí, que é a simplificação. Qual é a simplificação? Essa pessoa é má, essa pessoa é boa, o mundo é bom, o mundo é mau, ou é isso ou é aquilo. Ou seja, essa dicotomia que a gente espalha e vai cada vez mais utilizando dela para o quê? Para simplificar as coisas, para trazer as coisas em termos que nós compreendamos, certo? E com isso a gente exerça controle, e tem aquele alívio imediato, né? Então, se alguém é grosso comigo, eu pego e falo, essa pessoa, ela é mal educada. Fim. Ou seja, eu já classifiquei essa pessoa, resolvi o problema e pronto. Agora eu tenho um alívio imediato, pois eu consigo exercer o controle. Agora você pode até falar, Thiago, pá, até parece. Ó, primeira coisa fundamental, tudo isso que eu estou falando aqui acontece de forma inconsciente na grande maioria das vezes. É muito difícil a gente ter esse processo de consciência, até porque quando a gente tem esse processo de consciência, geralmente a gente questiona isso, né? Então a gente já sai dessa esfera dicotômica de classificar as coisas em boas e más, certo? Então nós seres humanos somos uma complexidade de comportamentos, de motivações, de frustrações, de desejos, de uma série de coisas, né? Então é muito errado, não vou colocar nesse termo errado não, porque certo e errado também entraria num conceito de dicotômico, né? Num conceito de dicotomia, aliás, tá? Mas basicamente o que eu quero mostrar para você é que essa simplificação, ela é muito mais um mecanismo de defesa do que algo inteligente a se fazer, certo? Então a primeira coisa, buscamos o alívio imediato, onde a gente encontra na simplificação da coisa. Agora, um ponto crucial. Então tá, Thiago, quer dizer então que para eu lidar com as pessoas eu preciso me tornar um estudante absurdo da natureza humana, ler milhares de livros, fazer milhares de cursos e por aí vai? Olha, esse foi o caminho que eu escolhi. Não acho que todos devem fazer isso, até porque isso é cansativo, isso é exaustivo e não necessariamente te proporciona uma vida melhor. Essa é a grande merda que muitas vezes a gente entra com aquela empolgação. Não, a partir do momento que eu estudar e tal, eu vou ter uma vida melhor. Não necessariamente, tá? Porque muitas vezes você só entende que o problema é aquilo e não necessariamente você vai achar a solução para aquele problema, beleza? Então assim, a simplificação ela ajuda sim ou não? Ela pode ajudar em determinados momentos, como ela pode atrapalhar em determinados momentos. Na minha concepção, se você está num relacionamento que é muito superficial e que não te importa tanto, eu não vejo necessidade de você se aprofundar naquilo, certo? Sei lá, vamos supor que nem eu sou um cara que eu gosto muito, eu estudo muito essas coisas, é o meu trabalho na verdade, né? Eu considero essa a minha, vamos dizer assim, a arte que eu quero aperfeiçoar cada vez mais. Então pra mim é muito pertinente, mesmo que num encontro banal, eu olhar para aquilo que acabou de acontecer e filosofar e refletir sobre aquilo, certo? Agora, eu não faço isso num sentido de melhorar necessariamente o meu relacionamento com uma pessoa que eu nunca mais vou ver. Então, se você não tem o ímpeto de querer dominar essa arte e também tá lidando com um relacionamento que não necessariamente vai se perpetuar ou vai se avançar e tudo mais, eu não vejo a necessidade de você ficar se aprofundando, tentando entender as razões e tudo mais, né? Porque senão até isso pode te atrapalhar, te deixar mais confuso ou confusa do que te esclarecer coisas. Mas em relacionamentos profundos é muito complicado você querer simplificar as coisas. Imagina, esses dias eu liberei uma aula lá dentro do portal Poder Social, sobre como resolver conflitos de forma simples, né? E a primeira coisa que eu falo em relação a essa aula é que conflitos são naturais. Então, se você tem um relacionamento hoje, seja amoroso, profissional, social, familiar, não importa, tá? Se tem um conflito, você não pode simplesmente por causa de um conflito dizer que aquele relacionamento é ruim, ou de que aquele relacionamento, ou de que aquela pessoa é ruim, ou de que aquela pessoa é intolerante e por aí vai. Que é um dos pontos que a gente faz muito, né? Então, assim, que é a simplificação. Eu olhar para algo, eu julgar aquele algo a partir do pouco que eu consigo enxergar, e aí eu já classifico. Né? Eu não crio uma hipótese, eu classifico, certo? Que é uma diferença muito grande. Quando você cria uma hipótese, você questiona. Quando você classifica, você determina. Então, quando você determina, começa-se um grande e grave problema, né? Então, eu vejo assim, nesse sentido ponto aí de simplificação e de alívio, tome esse cuidado e faça essa análise. Não tem realmente certo ou errado. Quando eu me aprofundo, quando eu não me aprofundo, quando eu simplifico, quando é bom, quando é pior. Não sei, porque tem muitas variáveis, mas eu acredito que agora você tem grandes ferramentas para tomar uma decisão mais inteligente do que você tomaria sem essas informações, tá? Outro ponto que eu quero abordar é a
terceirização da decisão. Então eu, por trabalhar com isso, consigo enxergar isso de forma muito mais clara. Talvez vocês não sei, tá? O ponto é, eu recebo muitas perguntas e não são no sentido de reflexão. Não são no sentido tipo, sei lá, o que você acha disso, por exemplo. É mais no sentido assim, o que eu faço? Qual é a grande complicação dessa parada aí? A gente tem, então, o primeiro, que é o impulso para o alívio imediato. A segunda coisa, que é a simplificação. E a terceira é que mesmo quando isso não funciona, a gente quer terceirizar a decisão. Então a gente quer fazer o que o Tiago diz, o que aquele filósofo lá diz, o que aquele autor de livro diz, o que aquele meu amigo diz, né? E essa terceirização da decisão, entenda uma coisa, ela pode aliviar você no sentido de, beleza, pelo menos, sei lá, a culpa não é minha, mas as consequências são. Então imagina só, você vira para um amigo, você vira para uma amiga, você vira para mim, você vira para qualquer pessoa, vira e fala assim, aconteceu ABC na minha vida, essa pessoa é má. O que você acha que eu faço, certo? E vamos supor que é no sentido amoroso. Aí qualquer pessoa que te ouviu vira e fala assim, eu acho que você deve terminar. Aí você fala, você tem toda a razão, eu vou terminar. Você terceirizou a sua dúvida, você terceirizou, a sua decisão, certo? Aí você vai lá, termina com a pessoa. Passa 2 semanas, você fala, puta que o pariu, o que eu fiz? O que acabou de acontecer? Você, no sentido de aliviar a sua decisão e a sua possibilidade de errar e ter a culpa em relação àquilo, terceirizou a decisão, mas as consequências não tem como você terceirizar. Você vai ter que assumir a bucha. Só que aí talvez você não tenha mais como reatar aquele relacionamento, né? Então, qual é o ponto que eu quero te trazer mais uma vez aqui? A terceirização da decisão é muito confortável no ponto inicial, mas ela é péssima daqui a algumas horas, alguns dias, algumas semanas, porque as consequências continuarão sendo suas, certo? Então, tome muito cuidado com esse outro ímpeto e esse outro impulso que nós temos, tá? E concluindo essa parte pior ainda na manipulação, né? Porque quando nós lidamos com algo que é muito mais íntimo a nós, ou até que tenha muito mais importância, como por exemplo um relacionamento amoroso, ou como por exemplo uma decisão profissional, e que envolve talvez, eu acho que eu tô sendo manipulado, eu acho que essa pessoa tá jogando comigo e tudo mais, né? Se a gente simplificar demais a coisa, a gente corre um risco ainda maior de fazer uma puta cagada e arcar com consequências piores, tá certo? Então, eu vejo da seguinte forma, nada é fácil. Você pode alegar que não estudar é fácil, certo? Até porque, por exemplo, comprei um livro essa semana que se chama Mapas do Significado do Jordan Peterson, que tem 700 páginas. É fácil ler um livro desse? É fácil estudar um livro desse? É fácil aplicar um livro desse? É difícil demais. Mas, na minha opinião, é muito mais difícil viver sem aquele conhecimento, não saber daquilo e viver de forma automática e tentando acertar as coisas, na minha opinião. Mas você pode tomar essa decisão, talvez você vire e fale, não, pra mim é muito difícil. Aí o que você pode fazer? Poxa, você pode contratar alguém para fazer isso para você. Como, por exemplo, eu, que hoje faço isso através do Reflexões, através do portal Poder Social, onde eu digiro um monte de conhecimento e traduzo para as pessoas que assinam esses produtos, né? Para que elas consigam aplicar aquele conteúdo na vida delas e para que eu consiga ajudá-las de forma mais aprofundada, certo? Não decidir por elas, ajudar essas pessoas a tomarem decisões mais inteligentes. Ou você pode cagar para tudo isso e falar, quer saber, dane-se, vou viver de forma automática mesmo, tá? Só que entenda que qualquer uma das opções há consequências e há esforço, né? Então, se você estuda para precaver um problema, há o esforço do estudar para precaver o problema. Mas se você não estuda para precaver um problema, há o esforço de ter que lidar com as consequências de não ter resolvido aquele problema. Então, entenda que não há escapatória. A partir do momento que você nasce, você vai ter que lidar com as coisas. Então, mesmo que você acredite que imediatamente tudo que eu falei aqui, você fale, quer saber? Não vou aplicar, porque afinal de contas, foda-se, eu quero viver minha vida como eu realmente vivo, de forma natural e automática, sou assim e tudo mais. Beleza? Você pode fazer isso. Imediatamente é mais fácil? É. A longo prazo? É. Não. Você vai ter que arcar com consequências talvez piores das que você teria se você tivesse se esforçado antecipadamente e tivesse tido decisões ou conhecimento, não importa,
mais inteligentes para lidar. Então essa é a minha missão, na minha concepção, no meu caminho, né? E eu não posso determinar o seu, você deve escolher, e isso não me torna nem melhor nem pior que você. Me torna diferente no sentido prático da questão, que é, eu amo estudar e eu amo me aprofundar. Então, e principalmente, eu faço isso por ter lidado com diversos problemas em relação a tudo que eu já convivi e já vivi. Se você conhece a minha história, você sabe, se não, me acompanhe ainda mais que você vai ter a oportunidade de ouvir novamente alguma hora, tá? Mas o estudo e o esforço do estudo, na minha opinião, se tornou tão mais benéfico e me fez ficar tão apaixonado por esse campo, que virou realmente minha missão de vida no meu aspecto prático de viver, certo? Agora, só você pode tomar essa decisão. Então é simples, ninguém vai entrar na sua vida falando, vou te prejudicar, por isso você precisa estudar ou lidar com as consequências do não estudar. Agora a decisão é sua, mas eu vou adorar saber qual decisão você tomou, deixando aqui nos comentários. Beleza? Então é isso. Participe do meu canal do Telegram para participar ao vivo aqui comigo, tá? Para poder fazer perguntas e tudo mais. E principalmente, né? Comenta a hashtag live do Burigato no vídeo, no texto que você preferir, tá? Com a sua dúvida, que eu seleciono as melhores e venho aqui, né? E ainda, lá no meu canal do Telegram tem alguns áudios exclusivos em relação aos textos que eu posto. Então, participe, link aqui abaixo. Se você tá aqui ao vivo comigo, tem uma galera, coraçãozinho subindo, ó, Nay Costa, Sabrina, Neuza mandou coraçãozinho, Lidiane, Flávia, Nívia, Euísa ou é Isabel? Jamile, show de bola, vocês são lindas, vocês são lindos, sejam todos muito bem-vindos, tá? Se for a primeira vez, me deixa saber disso. E é isso. Então, vejo vocês na próxima live, vejo vocês no grupo do Telegram e por todos os outros materiais que ainda estão por vir. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle, grande abraço e até a próxima live.